Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio que temos de podermos sermos alimentados pela Tua Palavra e podermos, através do Teu Espírito Santo, podemos ser tocados, podemos ser abraçados, podemos ser instruídos, podemos ser lembrados de tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, de forma que possamos de fato sair daqui diferentes da forma que entramos. Podemos sair daqui, Senhor, tocados em nosso interior, em nossa estrutura interior. Não saindo daqui de cabeça alta, mas saindo aqui de cabeça baixa, entendendo o nosso lugar e a realidade das nossas vidas. Por temor, tremor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Uma das coisas mais importantes que a gente deve estar olhando e observando na palavra de Deus é sobre aquilo que Jesus disse que aconteceria. Seu sermão profético, que está aqui nesse capítulo, e que se tornou algo repleto de especulações, de distorções, de dúvidas, de incertezas, de discussões das mais variadas possíveis. A questão é que é importante nós entendermos o que a Bíblia diz. Cada vez que há uma guerra ou um rumor de alguma coisa, ou um abalo, ou uma catástrofe, já vem todas as especulações sobre o final dos tempos, sobre isso, sobre aquilo. A questão é que nós nunca vamos ter o conhecimento exaustivo do que vai acontecer, quando vai acontecer, porque isso foge da nossa capacidade. Ninguém em sã consciência pode dizer, apesar de que aparece sempre aqueles dispostos a esclarecer o que não podem esclarecer. Então tem limitações para nós. Agora, o que é óbvio é que nós precisamos, ainda que tenhamos limitações, seguir o que a Bíblia está dizendo. E nesse texto nós precisamos ver que nesses versículos, nessa pequena passagem bíblica lida aqui agora, três coisas são inegáveis, elas estão conectadas, estão juntas no mesmo contexto, que é a destruição de Jerusalém, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Essas três coisas estão ali. Por que eu preciso saber? Por que eu preciso estar
atento a isso, né? Porque nós estamos perdendo de vista isso. E nós precisamos tirar disso aqui uma lição, porque o sermão profético de Jesus precisa estar sempre em nossos corações. Nós precisamos sempre estarmos conscientes do que a Bíblia diz que vai acontecer. Nós estamos vivendo já e o ainda não, ou seja, o já porque Cristo já veio iniciar o processo, e o ainda não porque não se consumou com a vinda dele. Tudo isso nós sabemos. Tudo isso fica claro para todas as igrejas reunidas nesse dia para adorar o Senhor. Todo crente balança a cabeça e diz: eu sei disso. A questão é o quanto eu estou vivendo isso, o quanto isso tem sido parte da minha vida, o quanto eu tenho entendido isso claramente de acordo com a palavra de Deus. Várias lições nós temos nesse texto, mas eu quero tirar algumas delas que não podem passar desapercebidas por nós, negligenciadas por nós, né? A primeira dessas lições é a advertência que Jesus faz. E olha que Jesus sempre está advertindo, solenemente, né? Seriamente a nós. Os evangelhos contêm várias e várias advertências, solenes advertências de Jesus para a nossa vida. E aqui a advertência que ele faz quando os discípulos cercam, ele faz: olha, vocês estão me mostrando os templos, a estrutura, as coisas, mas isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. É engraçado que tanto lá quanto cá, que tanto na época quanto agora, não tem muita diferença, né? O que as pessoas lá estavam dando ênfase, importância, valor, era a construção do templo, era a edificação, eram as estruturas do templo. Jesus falou: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E hoje, o que o crente mais dá valor? As estruturas. É a igreja, é o tamanho da igreja, é a cor da igreja, é o louvor da igreja, é o tamanho da igreja, é a abrangência da igreja, é o nome da igreja, é a estrutura que está na igreja. Minha igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Se procura isso. É inegável que a maioria se preocupa, ainda que não assuma. Está procurando um lugar mais confortável. Minha igreja tem salinha de criança, minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo, minha igreja... Olha a estrutura, olha que igreja fantástica, olha que estrutura. O sonho de muitos pastores é construir uma big igreja. Agora, do mesmo jeito que Jesus disse, isso aí vai ficar pedra sobre pedra. Agora, a primeira advertência de Jesus é essa: nem vede que ninguém vos engane. Uma das mais astúcias cilada e disposição de Satanás é desacreditar o que a Bíblia diz, é desvalorizar o que Cristo diz. Ele sabe que ele não pode destruir a igreja, ele sabe que ele não pode, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas o que ele faz? Ele é enganoso, ele é mentiroso, ele faz é desacreditar, criar um descrédito nisso, a ponto de que hoje, o que nós estamos vendo? Ninguém fala muito disso, ninguém quer falar disso. Quantos crentes só querem falar de fim de mundo, de volta de Cristo, quando está morrendo, quando está nas últimas, quando as coisas estão terríveis, quando as coisas não estão favoráveis. Mas o que crente gosta hoje de ouvir é: como é que eu soluciono o meu problema? Como é que eu resolvo a minha história? Como é que eu vivo melhor? Como é que eu prospero nesse mundo? Então é uma coisa que nós precisamos, né? É o engodo, o engano de Satanás, é desacreditar. As pessoas falam: não, gente, espera aí. Quanto tem igreja hoje que discute sobre a questão dos eleitos? Quantas igrejas hoje discutem sobre a questão dos que vão ser salvos, sobre salvação? No fim das contas, a maioria acha que todos vão ser salvos no final de contas. E isso
não vem da palavra de Deus. O próprio Cristo disse: poucos entrarão por essa porta. Poucos. Ainda que possamos contar como a areia da praia, como as estrelas do céu, serão muitos em relação a essa questão, mas em relação ao mundo serão poucos, diria uma minoria. Então não vos engane, não deixe de desacreditar dessas coisas, não deixe de desvalorizar dessas coisas. E é isso que é a astúcia do inimigo, desacreditar naquilo que Jesus está alegando como profecia da própria boca de Jesus Cristo. Não deixe de acreditar, Jesus vai voltar e não vai ficar pedra sobre pedra. É de que vai haver no final do mundo, de que vai haver uma divisão entre aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser. Porque o que ele quer fazer é isso, você se preocupa menos com o mais importante e se preocupa mais com aquilo que é menos importante. Então não deixe eles enganar, distorcer, né? Tem tanta gente criando um antinomianismo, né? Que diz que no fim Jesus vai salvar todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Isso é muito romântico, mas antibíblico. Existem aqueles que acham que no fim aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser aniquilados. Outra erro bíblico, distorções. Não vai haver fim, quem sabe disso? Aí vem uns e colocam uma heresia ali, uma heresia aqui, uma distorção ali, uma distorção aqui, e fruto de Satanás. Por isso que ele fala que ele levanta falsos profetas, falsos ensinos e tudo mais. Basta você focar em outras coisas e deixar as coisas importantes, que Jesus está dizendo que você não vai dar importância a ela. Isso aí eu não preciso ficar pensando, eu penso depois. Não, isso é o que a gente deve ficar pensando sempre. Né? Então, a advertência de Jesus, a primeira coisa que aprendo aqui, né? Vede que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as distorções que você acha que não tem tanta importância, cuidado com a negligência daquilo que é realmente mais importante. Essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente aprende com esse texto, né, é que ele avisa contra as expectativas exageradas, extravagantes que as pessoas têm com relação ao fim do mundo, com relação às últimas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender através desse texto é que nós não devemos ficar esperando por um reino de paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. E tem muita gente falando disso. Vai haver uma paz universal, lute, vai haver prosperidade, porque Jesus vai e o cristianismo vai se espalhar e o povo vai mudar. A gente fica nessa expectativa e tem gente falando sobre isso. Isso é uma distorção. Jesus está falando, vai haver guerra, perseguição, sempre. Não vai haver essa paz, essa prosperidade que todo mundo está alegando aí, né? Então, quando a gente analisa as coisas do mundo, a gente esquece o que a palavra de Deus está dizendo. A gente fala, olha que povo mau, olha que pecado, olha que distorção, olha o mundo em guerras, olha a corrupção, olha a destruição de tudo, olha a depreciação de moral que está a sociedade, como se a Bíblia não dissesse nada disso. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que achar que tudo vai ficar bem aqui é um erro. Hoje eu comentei com a minha esposa, disse assim, mais uma vez aquilo que eu já falei aqui, né? Nós devíamos ficar surpresos, não de ouvirmos um diagnóstico de doença nas nossas vidas, a gente ficaria surpresa de saber que nós somos saudáveis. Nós devíamos estar surpresos de sermos saudáveis, porque todos nós deveríamos estar cheios de doença, porque é tão fácil adoecer. O pecado trouxe tanta depravação
física, moral no coração, que adoecer é a coisa mais fácil que pode acontecer nas nossas vidas. O difícil é permanecer saudável, corpo, alma e espírito. Isso é que é mais difícil. Isso é que devia causar surpresa em nós. Eu estou saudável, pela glória de Deus, pela graça de Deus. Eu estou saudável. Outra coisa que a gente precisa entender é que nós não devemos esperar, um tempo universal de pureza doutrinária, prática na Igreja de Cristo antes do fim. Ou seja, achar que a igreja vai ter uma doutrina saudável na sua prática, é o que a gente vê é totalmente ao contrário. Prova que ele está falando, primeiro que vai haver guerra, fome, vai haver terremotos, vai julgar, por isso são princípios da dor. Vamos ser atribulados, nos matarão, e uns vão se escandalizar, trair, sair. E ele disse que vão se levantar, muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Falsas doutrinas. Hoje, uma boa parcela da igreja não gosta nem de doutrina. Doutrina significa ensino, não dá valor ao ensino, não dá valor à leitura bíblica. A Bíblia está sendo deixada de lado. Hoje, as igrejas são conhecidas pelo seu louvor. Hoje, as igrejas são conhecidas pelos seus eventos. Hoje as igrejas são conhecidas pela quantidade de gente. Hoje as igrejas são conhecidas pelos departamentos. Hoje a fé se departamentalizou. Você tem um departamento disso, departamento daquilo. Virou um shopping center com as suas lojinhas. E todos nós sabemos disso. Mas somos levados por isso. Enganam, criam doutrinas facilitadas, e a porta larga é a que leva à perdição, a porta da facilidade, porque a porta estreita é estreita e o caminho é apertado. Esse é o que poucos vão passar, mas esse é o caminho que leva para a salvação. Então, ficar achando que vai haver uma doutrina saudável também é fora da Bíblia. Pelo contrário, Jesus não falou, fica tranquilo, no final a igreja vai se unir, vai ter uma doutrina saudável. Não, ele está falando aqui, vão se levantar falsos profetas, se possível enganarão a muitos. Tanto que em outro texto diz, se possível enganarão até os eleitos. Se possível, mas não é possível. Porque os eleitos não serão enganados. Onde está a astúcia disso, a advertência de Jesus? Outra coisa que ele diz, é que nós não devemos esperar que o mundo todo se converta, porque também não vai. Então não precisa evangelizar? Precisa. O que você não precisa é fazer esse evangelho pífio, fraco, que hoje, infelizmente, as igrejas estão tendo. Esse evangelismo que é só trazer gente para o seu grupinho social e não trazer gente para Cristo. O evangelho que não fala para o outro que se ele continuar pecando ele vai para o inferno. O evangelho que não fala para o outro para deixar a vida, mas é um evangelho, não, vem cá, que Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Confunde todas as coisas. Então nós devemos sim saber, nem todos vão se converter. Não há como fazê-lo. O próprio Jesus disse que um vai estar, outro vai ficar, um vai estar em casa, outro vai estar na rua. E aí? Isso foi o que Jesus declarou e é o que vai acontecer. Nem todos. Porque é muito fácil você ir em todos os lugares da sociedade. O que a sociedade faz? Ele pode viver a vida que ele quer levar o tempo todo, mas ele sabe que no final Jesus vai perdoar, porque ele tem mérito, nunca fez mal, nunca fez isso, nunca fez aquilo. A salvação não vem por outro meio, senão
por Cristo Jesus, pela fé nele, né? Então, nem todos vão se converter. E outra coisa importante que a gente precisa aprender aqui, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É interessante, né? Nunca se falou tanto em amor como hoje. E nunca se viveu tão pouco amor como hoje. As pessoas não estão amando mais, elas estão amando menos. Elas estão confundindo amor com interesse. Porque amor é doação total. O amar aquele que pode te fazer bem, que pode te dar lucro, que pode te dar uma recompensa, não é amor, é interesse. Sempre que a gente brinca, põe na sua lista quem que você ama, e você não põe nunca na sua lista alguém que só você dá, você põe na sua lista alguém que você sabe que você pode contar com ele quando você precisar. Isso não é amor, isso é interesse. Então o que a gente tem hoje é uma expressão de interesse. Olha o tanto que o amor tem esfriado nas relações humanas. Vem esse feminismo que vem elevando as mulheres, que as mulheres precisam ser dependentes, elas cada dia amam menos. E vem o extravasamento do ego, do eu, que deveria ser mortificado. As pessoas estão amando mais a si mesmo do que o próximo, enquanto menos ainda a Deus. Veja-se nas igrejas, as pessoas estão verdadeiramente amando a Deus e amando as almas. Veja o quanto nós estamos vivendo o nosso mundinho, preocupado com as nossas coisas. Quando você vê a igreja no seu aspecto primitivo, quando você vê a igreja da época do século XVI, da época da Reforma, quando você vê pessoas davam sua vida pelo Evangelho, pessoas viviam para alcançar almas, pessoas se sacrificavam. Hoje, quantos fazem isso? São muito poucos os que verdadeiramente têm amado o Evangelho, têm amado as almas, têm se sacrificado para isso. Nós precisamos ter essa consciência, fazer esse autoexame. A Bíblia está clara quando ela diz: o amor esfriará de muitos, de quase todos. Quase todos o amor esfriará. Nós estamos mais preocupados com o nosso conforto, nós estamos mais preocupados com a nossa situação social, situação financeira, situação física. Nós estamos muito pouco preocupados em viver para Deus e para a glória dele. Então o amor se esfriará. Esse amor que nós cantamos aqui no nosso louvor hoje, o tempo todo. Este amor que não está sendo o combustível da nossa vida. Esse amor que está sendo muito mais um discurso do que um percurso. Esse amor que é muito mais um interesse do que verdadeiro amor. Esse amor que não é compromissado, esse amor que não é verdadeiramente doado. Então o amor tem verdadeiramente se esfriado, e muitos têm se congelado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, a minha casa, depois o resto. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Então, são realidades, aceitando coisas que não estão compatíveis com a Bíblia, aceitando agendas que não são agendas bíblicas e agendas de Deus. São agendas filosóficas, sociais, que não têm nada a ver com os princípios de Deus. Quantos de nós? Esse amor tem se esfriado. E as pessoas estão dizendo que amam uns às outras. Esse discurso patético, superficial, totalmente sem rumo. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13 que você pode ser altruísta, você pode ter uma fé que move montanha, você pode falar língua dos homens, língua dos anjos, você pode dar a sua morrer pelos outros, até o aspecto altruísta sem amor, porque se você não tiver amor, nada disso tem importância. Tem tanta gente que tem amor por muitas coisas, mas não tem amor pelas almas. Não tem amor em primeiro lugar por Deus e pela glória dele. Por isso que quando você mede uma igreja,
você tem que medir sobre alguns aspectos, né? Primeiro, se essa igreja está realmente vivendo para a glória de Deus ou para a glória de si mesma. Segundo, se essa igreja está voltada para o Evangelho, para a palavra de Deus ou para outras coisas. Terceiro, se ela está amando Deus acima de tudo e as almas. Quarto, se ela está se afastando do mundo ou ela está se mundanizando. Então você tem alguns aspectos que identificam uma igreja e a realidade dela. Você está mais preocupada com a dependência dela de Deus ou com a estrutura que ela montou? Então todos esses aspectos são importantes e são claros aqui. E ele termina dizendo, né, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Lembra que eu sempre falo que perseverança, né? Faço uma analogia da perseverança com uma planta grega que você planta e ela atinge primeiro a sua maior profundidade para depois crescer para fora. E quando ela começa a crescer para fora, quase que é possível ver o crescimento dela. E essa planta, ela é igual a perseverança, né? Você perseverar é você ter raiz profunda em si mesma de querer fazer sombra para os outros. Quantas pessoas hoje quer fazer sombra para os outros sem ter raiz profunda em si mesmo? Ou seja, ele não persevera, ele não resiste, ele não enfrenta mesmo nadando contra a correnteza, ele tem raiz em si mesmo, cada vez mais profunda antes de querer fazer sombra para os outros. Quem tem de gente querendo pregar para os outros, o que tem gente querendo ensinar os outros, o que tem gente querendo direcionar o caminho dos outros sem ter raiz em si mesmo. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, porque esse não vai ser enganado, esse não vai ser iludido, esse não vai distorcer as coisas, ele não vai olhar para o mundo, esperar do mundo aquilo que só Cristo pode dar na sua segunda vinda. Ele sabe que só quando Cristo voltar e o pecado for extirpado face da terra, é que tudo isso vai acabar. Ele não valoriza as coisas temporais mais do que valoriza as coisas eternas. Ele não olha mais para baixo, ele olha mais para cima. Quantos de nós estamos pensando nisso? Esse é o sermão profético de Jesus. Todas essas coisas que Jesus disse vão acontecer e já estão acontecendo. Os sinais estão claros. Quando vai se dar isso, como os discípulos disseram, né? Mas Jesus já disse, não cabe a mim, só ao Pai. Então cuidado com aqueles adivinhos de plantão, cuidado com esses falsos profetas que vêm achando coisas, que ele fica lutando a vida inteira para achar algo que ninguém achou ainda na Bíblia, para ele poder dizer, lá, está vendo? Eu vi algo que ninguém viu. Quando Jesus pregava e os fariseus ficavam rotinas dos escribas, ele não inventava nada, tudo que ele dizia estava escrito lá no Antigo Testamento. Não existia nada de inovador. Jesus, tudo que ele dizia estava escrito. Mesmo quando ele confrontava os fariseus, os escribas, ele dizia, não está escrito, não está escrito isso. Tudo que ele falava estava lá escrito, declaradamente na palavra de Deus. Então não precisa inventar moda, não precisa criar moda. Está escrito e a gente precisa entender isso. Sofremos aqui abalos, passamos por dificuldade. Olha o que Jesus disse, né? Vai ter guerra, vai levantar. E ele disse, né? Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados, né? Hoje nós não somos mortos e vivemos num país ocidental e aparentemente não estamos sendo mortos, mas nós estamos sendo perseguidos, tentando matar nossa fé com essas agendas contrárias à Bíblia o tempo todo. Olha para a mídia, olha para o cinema, olha para todos os lugares, olha todos os lugares eles querendo desarticular, desacreditar a palavra de Deus e o cristianismo. Uma perseguição mascarada do cristianismo o tempo todo. Alguns até se dizendo cristãos e lutando contra ele.
E talvez essa seja pior, porque a outra era bem explícita, essa é escondida, disfarçada, enganosa. Outra coisa que ele diz aqui, né? Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quantos têm, né, se escandalizado com Deus, com a igreja, com as coisas, traindo, fazendo, essas coisas todas acontecem hoje, o tempo todo. E o que nós estamos fazendo? E aí eu pergunto para você, as igrejas estão cheias de gente vazias de Deus, cheias de discurso e vazias de percurso. Onde está o amor verdadeiro? Quanto nós preocupamos com as almas? O quanto de fato nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força? O quanto isso na prática acontece? Nós estamos preocupados com a nossa vida, com os nossos recursos, com o nosso dia a dia, mas o quanto nós estamos preocupados com o Evangelho se espalhando, com o Evangelho sendo plantado, com verdadeiramente as pessoas sendo transformadas, sendo salvas. Não adianta fazer esse clubinho social dentro das paredes de um templo. Nós precisamos de gente que venha para se converter em Cristo Jesus, para ter um compromisso com Deus. Amor não é sentimentalização, não é emocionalismo vazio, nem entretenimento barato. Amor é compromisso. Amor é compromisso. E esse compromisso se evidencia no comportamento. Por isso que Paulo fala, o amor é paciente, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não há de ciúmes, o amor não se autoexalta, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nada do que Paulo está falando ali, nada fala de sentimento, tudo fala de comportamento. E é o amor que nos assemelha a Deus. No fim restarão fé, esperança e amor. E o amor é o maior dos três, porque no céu só vai ter amor, né? Fé e esperança não precisa. E aonde está o nosso amor? Ele está sendo aquecido ou esfriado? Onde está o nosso amor por Deus, o nosso amor pelas almas, pelo próximo? Ele tenha sido esquentado ou esfriado? Estamos buscando soluções para os nossos problemas. Há um egoísmo sendo estampado na face da igreja e as pessoas estão enganadas dizendo que está ali, está cheio. Cada um está procurando o seu alto prazer, a sua autopromoção, a sua autossolução. Mas ninguém está pensando nas almas. Ninguém está pensando no propósito de Deus, em ser usado por Deus. Então, mais uma vez, né? Nós temos que estar sempre falando disso. Ah, pastor, quantos falam disso? Falam. E tem que ser falado. O sermão profético de Jesus, e continua, depois ele fala da vinda, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. Ele fala lá em Lucas, no capítulo 17, ele fala, né? Olha Sodoma, olha Gomorra, olha o dilúvio, eles plantavam, colhiam, barará, barará, barará. Ou seja, se preocupam com a sua vida, não preocupam com o que vai acontecer. E nós precisamos parar com isso, né? Quando Jesus fala de Sodoma e Gomorra, quando ele fala do dilúvio, ele não fala da prostituição, da deteriorização da sociedade, ele fala que aquelas pessoas só se preocupavam com as suas vidas e não com Deus, sempre achando que nada disso vai acontecer. Por isso que ele falou, cuidado que ninguém vos engane. Quando Noé foi falar, ficou 120 anos construindo a arca, ele foi dizendo, arrependam-se, vai chover do céu. Nunca choveu, esse cara é doido, isso nunca vai acontecer. Quem disse que vai acontecer? Quem tem essa certeza? Quem tem essa segurança? Quem pode dizer isso? Ninguém viu, esse cara louco, veio o dilúvio. No dia que o dilúvio começou a cair, no dia que as águas encheram, a arca foi lacrada de fora para dentro. E você pode ter certeza que muitos daqueles homens, daquelas mulheres,
ao perceberem que aquilo que Noé dissera era verdade, correram para a arca, arranharam a arca, bateram, pediram, abre. E sabe por que ela foi lacrada de fora para dentro? Porque Deus sabia que Noé poderia tentar se arrepender com os filhos, tentar abrir para os outros entrar, e não há como entrar. Olha Sodoma e Gomorra, né? Que isso, não vai acontecer nada disso, nada disso, nada disso. Não, olha para trás. E olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Então, é o que a gente fala hoje. Olha Jesus falando das virgens, 10 virgens, 5 se prepararam, 5 não. Quando elas chegaram diante da porta, elas não tinham azeite. Quando elas arrumaram, já estava tarde. E o que o noivo disse? Não dá, não vou abrir, jamais te conheci. Nós viemos pregando, esse é o evangelho que tem que ser pregado, isso é evangelização. Vai vir o fim do mundo, o que a Bíblia diz vai acontecer, não sei se hoje ou se amanhã, esteja preparado, porque senão você vai ficar. E nós, muitas vezes não pensamos nisso, queremos saber como é que eu vou solucionar, e vem aqueles coaches da vida, né? Vem falar de amor. Você tem que amar, você tem que amar os outros, amar. Que amor é esse? O amor que não corrige, o amor que é destituído de justiça, o amor que é destituído dos valores e princípios bíblicos, o amor que é só aquela coisinha sentimental, emocional. Isso não é amor. O amor que não preocupa com a alma dos outros não é amor. O amor vai esfriar de quase todos. E isso é uma realidade que nós estamos vendo claramente. As igrejas estão cheias de gente vazia de amor. As pessoas não estão preocupadas com o que Jesus disse. Elas estão preocupadas em como vão viver as suas vidinhas da melhor forma possível. Eu não estou desvalorizando o fato de querer uma vida melhor. Eu estou advertindo de achar que isso é melhor do que o que Jesus está dizendo e do que Jesus prometeu a todos aqueles que creem no seu nome. Ele não veio aqui para tornar a vida da gente melhor. Ele veio aqui para nos salvar e nos levar para o melhor que Ele tem na glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.